Senhoras e senhores, ilustres confrades, estamos em sessão ordinária da Academia Paulista de Letras, registrando a presença do nosso querido presidente emérito Rui Altenfelder, do grande jurista De Luca e da minha eterna professora, que eu não tive aula com ela, mas foi minha examinadora em concurso, a professora Ivete. Eu nunca vou me esquecer, professora Ivete. No meio da exposição, eu com a boca seca, a senhora mandou-me dar água. Deu água a quem tinha sede. É uma atitude santa. Nós hoje temos, compondo a mesa, o vice-presidente Gacharada e o conferencista da tertúlia é o acadêmico Roberto Liviano, jurista respeitado, ativista contra a corrupção, procurador de justiça e integrante da direção da academia. Com a objetividade e a secura de sempre, eu não posso trair minha tradição, eu passo a palavra ao nosso conferencista para que inicie os trabalhos. Boa tarde a todos e todas. Nosso presidente, Francisco Zuccar, é uma honra para mim ocupar essa tribuna da Academia Paulista de Letras Jurídicas e integrar a diretoria da academia. Acadêmico Kiyoshi, é um prazer tê-lo aqui na mesa e obrigado pelo livro que me brindou nessa oportunidade. Demais acadêmicos que se fazem presentes aqui virtualmente, sempre professora Ivete Senise, também tive o privilégio de tê-la como professora na graduação, professor Newton De Luca, não só tive o privilégio de tê-lo como professor, mas também como membro da minha banca examinadora no Ministério Público. Em junho completo 32 anos de ingresso à carreira do Ministério Público. Sempre presidente Rui Altenfelder dessa academia, e todos os acadêmicos e quem está nos acompanhando com a presença aqui e também virtualmente, é uma grande alegria ter vocês todos aqui nesta oportunidade, em que o tema que se propõe é o tema dos desafios contemporâneos do combate à corrupção. Como o Juccar anunciou, eu sou membro do Ministério Público há 31 anos e também me dedico à causa anticorrupção. É muito difícil você falar de tudo a respeito disso. Eu tenho aqui no máximo 40 minutos e vou procurar abordar algumas questões que me parecem especialmente mais relevantes e depois teremos a oportunidade de debater este tema. Até 1970, meus amigos, esse assunto ele tinha uma outra conotação, o tema da corrupção. Ela era mais aceita, ela era tida como algo que poderia ser admissível no mundo dos negócios. Alguns diziam que era a graxa das engrenagens. Alguns até hoje dizem que alguma corrupção faz parte do jogo. Não é? Na década de 70, nós tivemos o famoso escândalo de Watergate, a partir do qual surgiu a FCPA, uma importante lei americana relacionada ao enfrentamento da corrupção no mundo privado. Começava a se discutir de uma maneira mais ampla e global o enfrentamento da corrupção. O fato é que em 1997 nós tivemos a edição da Convenção da OCDE, e a Convenção da OCDE, para quem se debruça sobre esse assunto, é considerada o turning point, o ponto da virada mundial em relação ao enfrentamento da corrupção. O mundo passa a se preocupar de maneira mais séria e os ordenamentos jurídicos passam a priorizar o combate à corrupção de uma maneira muito mais sistematizada. O combate à corrupção nas leis de todo mundo passa a ser prioridade. O Brasil é signatário da Convenção da OCDE desde 2001. Depois temos a Convenção da ONU,
Em 2003, o Brasil também é signatário. Em muitos países do mundo, a corrupção passou a ser um problema, de uma certa maneira, mais controlada. No Brasil, a corrupção está fora de controle. Este é o nosso problema. Muitas pessoas olham para esta questão e ela nos causa uma certa reação de desesperança. É um problema grave. Ele nos indigna cada dia mais. Por quê? Porque nós temos corrupção em todos os lugares. Há corrupção na Dinamarca, na Nova Zelândia, na Noruega, que segundo a Transparência Internacional são países em que há índices melhores. Lá também há corrupção. Só que lá a corrupção ela é melhor controlada. Lá existe um enfrentamento mais eficiente. No Brasil a corrupção está fora de controle. Não obstante sermos signatários destes documentos. Não é? Era tão aceitável a corrupção nesses países que eu mencionei, que na França, no Código Tributário, temos aqui um jurista do campo tributário, no Código Tributário francês permitia-se o abatimento do imposto de renda do que se pagasse a título de propina na França. Tão naturalizada era a corrupção em países como a França, como a Alemanha, a Espanha, mas isso tudo se modificou. No Brasil não se modificou tanto assim. Tanto não se modificou que eu acho que você vê com absoluta naturalidade em votações como tivemos em relação à Lei 14.230, agora em 2021, situação e oposição unidas para aprovar uma lei que simplesmente esmagou a lei de improbidade administrativa. Esmagou. Não se punem mais as improbidades por violações de princípios, não se punem mais as improbidades culposas, e se estabeleceu ali por lei que o Ministério Público tem 1 ano para investigar improbidades, mesmo que sejam 50 os investigados, e mesmo que se tenha que colher provas em 50 países do mundo, até no Turcomenistão, no Uzbequistão, na China ou na Mongólia. 1 ano para investigar. 1 ano para traduzir as provas. 1 ano para concluir as investigações. É óbvio que o que se pretende com isto é garantir a impunidade por lei. E na votação, você vê uma união incestuosa entre governistas e oposicionistas. E esse não é um processo de hoje. Isso vem ocorrendo há muito tempo. Não é uma questão deste governo. É um fenômeno que, infelizmente, vem ocorrendo já há muitos anos. Infelizmente. Aliás, vários problemas vêm ocorrendo há muitos anos, como o fenômeno do orçamento secreto. Tivemos no passado os anões do orçamento na década de 90, com distorções no orçamento público. Este problema foi se modernizando, essa questão, essa distorção na gestão orçamentária foi se modernizando. Hoje temos o orçamento secreto. Temos também as chamadas emendas PIX, em que há clientelismo praticado à luz do dia e na calada da noite. Os parlamentares são perguntados para onde são encaminhadas as emendas e eles, sem nenhum pudor, dizem que é para suas bases parlamentares. Ou seja, para garantir a perpetuação no poder. Não é onde o interesse público demanda. Não é onde a saúde pública necessita. Não é onde, de fato, socialmente, o recurso é necessário, Jucá. É onde há interesse clientelista para que haja perpetuação no poder. Até porque, segundo a nossa Constituição, não há limite a número de mandatos consecutivos para que os membros do Legislativo permaneçam no poder. Nós temos deputados que estão ali há 6, 8 ou até 10 mandatos consecutivos. Então, aí que hoje se percebe o porquê da prática clientelista. O objetivo é a permanência ininterrupta no poder. E esta prática, ela acontece à luz do dia
na calada da noite, e não há mecanismos para freá-la. Inclusive, a lei de improbidade foi esmagada, e o que se pode fazer? Foram ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade. Inclusive, o Instituto Não Aceito Corrupção é amicus curiae e arquitetou uma delas. A ADI 7156 foi arquitetada pelo Instituto, apontando inconstitucionalidades na Lei 14.230. A ADI 7236 também aponta inconstitucionalidades na Lei 14.230. Não sei quando que o Supremo apreciará essas ações diretas de inconstitucionalidade. A lei da ficha limpa também foi esmagada, não é? Mas o fato é que nós temos ação em segundo grau, não é? Durante décadas no Brasil se prendia após condenação em segundo grau, como ocorre em todos os países ocidentais democráticos, todos, menos no Brasil. No Brasil agora exige-se o quádruplo grau de jurisdição para levar alguém à prisão. O que é isso? É um pacto macabro com a impunidade. Se você exige o quádruplo grau de jurisdição, você está pactuando com a impunidade. Não há outra explicação, né? Outro dia, uma consequência disto foi o quê? A soltura de Sérgio Cabral. 400 anos de condenação, em 23 processos, réu confesso, e saiu da cadeia, rindo do Brasil, pela porta da frente, munido de um alvará de soltura, assinado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E é muito difícil explicar para algum jurista de algum país europeu como é razoável que um ex-governador que pilhou o Rio de Janeiro durante 8 anos, impedindo que gerações de jovens tivessem acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, tenha sido condenado em 23 processos a 400 anos de condenação, deixa a prisão, inclusive já anuncia que pretende se candidatar a deputado federal em 2026. Inclusive a escola de samba União Cruz Maltina pretendia homenageá-lo nesse carnaval de 2024. E só não houve homenagem porque houve uma reação pública, inclusive com texto de minha modesta autoria na minha coluna para o Estadão, porque só faltava isso. O que? Homenagear o que? O Marcola, o Fernandinho Beiramar? Vamos celebrar a bandidagem, né? Vamos homenagear os criminosos que impediram as crianças de ir à escola? Vamos homenagear quem priva o povo da educação e da saúde pública? Onde que nós chegamos? Né? Então, é isso que nós estamos vivendo, uma crise de valores éticos, uma crise de valores morais, e a corrupção é a negação desses valores, não é? Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. A Lava Jato, em 2014, destampa um caldeirão de corrupção, em que esta sujeira toda ela é exposta, e por mais que se diga, houve erros, houve abusos, Deltan abusou, Sérgio Moro abusou do poder, houve holofotes e vaidades, pode-se falar muita coisa. O que não se pode falar é que a lei da gravidade foi revogada, que a bola de repente é quadrada, porque a corrupção foi revelada nesses processos. Por mais vaidade que tenha havido, por mais messianismo que tenha tomado conta de certas pessoas, a lei da gravidade não foi revogada. Se nós abandonarmos um corpo, ele vai cair por força da lei da gravidade. Então a corrupção existe. Por mais que o senhor Augusto Aras tenha desmontado a Operação Lava Jato, a sociedade brasileira espera que a corrupção de grosso calibre do andar de cima seja enfrentada. Não adianta desativar a Lava Jato, Yoshi, e não colocar uma outra estrutura adequada para enfrentar a corrupção de grosso calibre. Não adianta colocar no meio do enfrentamento ao batedor de carteira da estação de trem. Você não terá eficiência punitiva desta forma. É tudo que a alta bandidagem espera, que não se enfrente esta criminalidade
com o rigor, a determinação, o empenho, a prioridade que se exige. Não é? Houve problemas no meio do caminho? Claro que houve. Se um juiz considera o então presidente que liderava a corrida eleitoral ficha suja e aceita o convite do beneficiário da decisão para trabalhar no seu governo, temos problemas. Temos problemas. Porque eu ouso dizer que 99,9% dos magistrados do Brasil e 99,9% dos membros do Ministério Público do Brasil não aceitariam este convite. A meu ver, indecoroso. Indecoroso convidar e indecoroso aceitar. Porque naquele momento, a luta contra a corrupção no Brasil, ela é atingida de morte e fica maculada por todo sempre por este pular de balcão. E fica difícil seguir em frente na luta anticorrupção. Sem contar que depois de um ano que houve a contribuição ao governo, o ex-juiz vai servir a uma consultoria cujos clientes foram os corruptos que ele condenou enquanto juiz. E recebeu 3 milhões de honorários por esses serviços. Tudo isso impacta na imagem da luta anticorrupção no Brasil. Quando ele agora é julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por mais que o julgamento seja do indivíduo Sérgio Moro, este julgamento está sob julgamento o combate à corrupção no Brasil. Isto atinge a luta anticorrupção no Brasil. Atinge o trabalho da Transparência Internacional, da Transparência Brasil, do Instituto Não Aceito Corrupção, do Instituto Etos, de todos aqueles que tentam combater a corrupção. Todos são atingidos por este julgamento. Lamentavelmente, a OCDE, recentemente, Jucá, publicou o seu 4º relatório referente à implantação da sua Convenção Antissuborno, essa de 1997. E neste relatório, ela aponta alguns aspectos muito preocupantes relacionados à realidade brasileira. Quais são eles? Prescrição. Lógico que é necessário haver prescrição. Ninguém pode ter apontada contra si, o seu mundo é o mundo do direito do trabalho, você é um jurista neste âmbito, ninguém tem que ter apontada contra si uma espada eternamente. É necessário que haja prazo prescricional. O Everaldo trabalha com direito registrado. Em todos os planos, Everaldo, é necessário que haja a prescrição. No âmbito do direito penal e processual, nós temos duas formas clássicas de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. No Brasil se criou uma terceira, e é só no Brasil que existe a prescrição retroativa. Cai ambos. O jurista alemão, quando esteve no Brasil, disse que o Brasil não é um país a ser levado a sério. Um país que cria uma terceira forma de prescrição desta maneira não é um país que deve ser considerado sério. Não bastasse essa prescrição avacalhada, a Lei 14.230 de 2021 estendeu-a à improbidade administrativa. Ou seja, a avacalhação ganhou um puxadinho para o âmbito da improbidade. Ou seja, somos motivo de piada jurídica internacional. E a OCDE aponta no Brasil que hoje a improbidade é fonte inesgotável de impunidade. E não pode ser assim. Prescrição diz respeito a um limite do poder punitivo estatal. Não pode ser fonte de impunidade. Isso é uma distorção do sistema. E agora nós temos aí o Supremo Tribunal Federal discutindo a possibilidade de rever uma decisão de 2018, por força da qual o Supremo entendeu que o foro privilegiado deve se aplicar apenas àqueles que estão no exercício da função, que ocupam o cargo. E, a meu ver, foi uma decisão correta, tomada em 2018. Tanto foi correta
E 4 anos depois, o acervo do Supremo foi reduzido, que eu acho, em 80%. Newton de Luca. 80% a menos, professor Ivete, depois de 4 anos da tomada da decisão em 2018. Não é? Agora, esse debate é retomado, 6 anos depois, e 6 anos não podemos dizer que essa decisão envelheceu. Nada de relevante aconteceu no Brasil para que isso seja revisto. Quando você fala em união homoafetiva, retomar a discussão 50 anos depois, os valores da sociedade mudaram. Retomar uma discussão sobre células-tronco 4 décadas depois, ok. Agora, 2018 para cá, o que mudou no Brasil para rever essa interpretação? Absolutamente nada. No entanto, está se querendo rever essa interpretação, e isso significará o quê? Que teremos uma massa de processos contra ex-deputados, ex-governadores, ex-ocupantes de cargos, e essa massa desembarcará no Supremo Tribunal Federal e estará reivindicando para si mais poder. E essa massa significará o quê? Significará que o Supremo Tribunal Federal terá piores condições de julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, ações por descumprimento de preceito fundamental, os recursos extraordinários, e essas ações prescreverão, porque o Supremo não tem infraestrutura para instruir essas ações penais. E o que ocorrerá? O sabor amargo da impunidade dessas ações penais. Portanto, isso vem na contramão do interesse da sociedade. A impunidade, que já é grande, ficará ainda pior. Os analistas fazem vários comentários do porquê disso. Um deles é o de que queriam ter nas mãos o poder de julgar o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo. Outro comentário é que queriam ter nas mãos o poder para julgar o atual deputado Chiquinho Brazão. E outros comentários são feitos em relação a isso. Outro ponto que é considerado no relatório da OCDE é a incapacidade do Brasil em enfrentar e punir a corrupção transnacional. Outro ponto que a OCDE coloca são os constantes ataques à instituição do Ministério Público. Lei da Mordaça, PEC da Vingança, em que se cogitou até, Jucá, em interferências nas investigações de promotorias e procuradorias, escolha do Corregedor Nacional do Ministério Público pelo Congresso Nacional. Ou seja, uma verdadeira interferência política no Ministério Público. A OCDE de fora está observando isso. O mundo de fora está observando isso. Não é? Portanto, meus amigos, os desafios contemporâneos para o enfrentamento da corrupção são muitos. A OCDE aponta estes, eu trago mais alguns. O problema dos partidos políticos. Alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial da política. Penso que foi uma boa decisão, porque estavam acontecendo abusos. E o que aconteceu? Criou-se o fundão eleitoral. E o que aconteceu a partir daí? Abusos e mais abusos. Abusos e mais abusos. Por quê? Porque os valores estabelecidos para o fundo eleitoral são valores astronômicos. O valor do fundo eleitoral brasileiro é o maior do planeta Terra. Em nenhum outro país do planeta há os bilhões estabelecidos para um fundo eleitoral, fora do fundo partidário. Ou seja, o que se conclui a partir daí? Talvez tenha que se repensar este modelo de financiamento da política. Talvez tenha que se repensar a ideia de proibir ter o financiamento empresarial de maneira menor, mais regrada, mais fiscalizada. Talvez. Precisamos de uma reforma político-partidária. Precisamos fiscalizar os partidos que são dominados por coronéis. Não há democracia intrapartidária. As mulheres não têm espaço na política no Brasil. Há apenas 18%
de cadeiras no Senado e na Câmara. Isso porque na última eleição na Câmara houve um aumento de 42%. Imagine como era antes. 18% porque aumentou 42%. Âmbito municipal é pior ainda. Nós temos 1.000 câmaras municipais em que não há nenhuma mulher vereadora no Brasil. E apenas 12% de prefeitas em todo o Brasil. Por que isso acontece? Por causa do coronelismo político que impera no país. Por causa da concentração de poder no âmbito partidário. E todas as situações em que o poder é concentrado, nós temos condições propícias para a prática da corrupção. Então nós precisamos de uma reforma político-partidária. Nós precisamos rever esse sistema, né? Agora, como se isso já não fosse complicado, Jucá, chegaram a cogitar em anistiar os partidos que violam a regra do jogo. Queriam anistiar, desrespeitam o direito das mulheres, desrespeitam a cota dos negros, queriam anistiar as violações. Ou seja, o que é ruim poderia ficar ainda pior. Mas a sociedade civil reagiu, lutamos contra esta situação absurda e não conseguiram aprovar a anistia aos partidos. Pelo menos isso. Fala-se muito. Quanto tempo eu falei de Bonetti? Não quero extrapolar o meu 25. tempo. Ótimo. Fala-se muito que o problema da corrupção no Brasil é um problema cultural. Você já ouviu isso, né? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso muitas vezes, Everaldo. Que o problema da corrupção é um problema cultural. Porque os portugueses estiveram aqui, e a carta de Pero Vaz e Caminha, e o sistema das capitanias. É verdade que o sistema foi um sistema ruim, um sistema exploratório, o patrimonialismo. Tudo isso é verdadeiro. Mas até quando nós vamos chorar essas pitangas? Não é? Uma criança toma uma palmadinha do papai e vai chorar esta palmadinha a vida inteira. Chega um momento, isso precisa ser superado. A vida segue em frente. A pessoa cresce, se torna adulta e precisa seguir a própria vida. Pedro Álvares Cabral esteve aqui em 22 de abril de 1500. Nós estamos em 2024. Quando é que nós vamos assumir as rédeas da República Federativa do Brasil e construir um país com feições republicanas? Nós precisamos escolher governantes probos. Nós precisamos fazer desta nação digna, íntegra. E para transformar o Brasil numa nação digna, íntegra, proba, nós precisamos fazer escolhas íntegras, dignas e probas. Nós precisamos educar nossos filhos para serem pessoas dignas, íntegras e probas. Será que nós fazemos isso no dia a dia? Será que nós ensinamos nossos filhos a serem honestos no dia a dia? A não pedir recibos fraudulentos do médico, para não fraudar o imposto de renda, e assim por diante? Porque nós vamos ter um país de acordo com as posturas que nós tivermos. O Brasil será produto da atitude ética que nós tivermos. Isso não virá do acaso, será obra do acaso. Será o produto de uma somatória de atitudes. Não é? As pessoas que são colocadas no poder, no âmbito legislativo, no âmbito executivo, elas ali estão em razão de escolhas feitas pelos eleitores. Quem são os eleitores? Somos nós. Nós é que investimos essas pessoas no poder, e o poder é exercido por elas, um reflexo de escolhas que nós fizemos, colocando elas ali. Então, se nós queremos um país diferente, com feições republicanas, em que há alternância no poder, em que há democracia prevalecendo, precisamos nos reposicionar.
não é? Precisamos educar as próximas gerações para fazer estas transformações, para fazer com que essas questões se modifiquem. Teremos uma oportunidade no dia 6 de outubro, né? Nós estamos aí há menos de 6 meses de uma oportunidade relevante de mudança. Nós nos lembramos em quem votamos para vereador na última eleição? Nós nos lembramos em quem votamos para prefeito? Alguns se lembram, nem todos. Estas escolhas determinam o que se sucederá nos próximos 4 anos. Pessoas que têm compromisso com a transparência, com a integridade. Para vocês terem uma ideia, muitos municípios do Brasil não têm as 4 macrofunções do controle interno: controladoria, auditoria, corregedoria, ouvidoria. Não tem, Kiyoshi, 4 macrofunções de controle interno. Não tem. Santo André, onde Celso Daniel foi morto, não tem controle interno. Ribeirão Preto, onde Darcy Veras estava presa, Ribeirão Preto, um dos maiores municípios do estado, não tem controle interno. Não estamos falando de um município de 5 ou 10 mil habitantes, estamos falando de metrópoles do estado, né? Então, este é um bom caminho. Escolhermos prefeitos que têm compromisso e implantação de macrofunções do controle interno. Porque quando você tem controle interno, você tem prevenção à fraude. Por exemplo, se uma empresa tem sistemas de controle muito bem estabelecidos, você tem o risco menor de haver desvios. E a empresa faz isso de maneira eficiente. Por quê? Porque ela não quer ter prejuízo. Se a empresa não estabelecesse essas questões muito claras, ela terá prejuízo. Isso é necessário que haja também no município. Porque quem paga o prejuízo somos todos nós. Os cofres públicos, é o patrimônio público. Então, essa é um bom critério, não é? Um compromisso com a transparência, com o controle interno, o combate à corrupção. Uma outra questão que eu penso seja relevante para que a escolha seja republicana: quem já está lá no primeiro mandato, no segundo mandato, mas ele foi bem, parabéns, vamos dar a ele uma cocada de presente, vá para casa, descanse, vamos arejar a cena política, vamos trazer novas pessoas. Alternância no poder. República é isso, é alternância no poder. Vamos aplaudir, uma salva de palmas, e vamos trazer gente nova para termos alternância no poder. Vamos dar espaço para as mulheres, para as pessoas negras, para termos representatividade condizente com a realidade do Brasil. O Brasil tem negros, o Brasil tem mulheres. Precisamos ter uma representatividade proporcional ao que nós temos na nossa realidade do povo, demográfica. Isto é democrático, isso é democracia participativa. E isso pode acontecer à medida em que nós apertarmos o botão verde da urna com esta consciência. Ou seja, a mudança está ao alcance das nossas escolhas. Nós podemos fazer esta mudança. Para concluir, que eu sei que eu devo encaminhar a conclusão, eu já falei de uma mudança importante, falei da reforma política partidária, precisamos cuidar da educação, precisamos de transparência, precisamos cuidar do acesso à educação, precisamos também proteger os denunciantes, porque se o denunciante não é protegido, fica difícil que os casos de corrupção sejam solucionados. Precisamos fortalecer as instituições. As instituições precisam ser sólidas. A sociedade civil precisa participar, estar engajada. Precisamos de um grande pacto nacional envolvendo poder público, sociedade, setor privado. Eu quero terminar minha fala aqui fazendo uma pequena propaganda. No último dia 25, realizou-se o 4º Prêmio Não Aceito Corrupção. Eu tenho a alegria, a honra, o privilégio de presidir o Instituto Não Aceito Corrupção. O Instituto é uma organização da sociedade civil
que eu tenho a honra de presidir, o Renato Nalini, que é integrante dessa academia, é conselheiro, Miguel Reale Júnior também é conselheiro, Renato Janine Ribeiro também é conselheiro. Muitas mentes privilegiadas integram o Instituto. E o Instituto, para minha alegria, ele deriva da minha tese de doutorado, em que eu fui orientado por Miguel Reale Júnior. Fui aluno de Newton De Luca, de Ivete Senise, e a minha tese foi sobre controle penal da corrupção. E o Instituto ele deriva desta tese e procura contribuir pesquisando a corrupção, construindo uma política pública anticorrupção, mobilizando a sociedade e educando em relação a este tema. Né? E nós, no prêmio que foi realizado no dia 25, nós pudemos escolher 18 trabalhos brilhantes. Foi um prêmio que houve um número recorde de trabalhos de todas as edições, foram 238 trabalhos em 6 categorias: academia e tecnologia para alunos de graduação e pós-graduação, experiência profissional e boas práticas de governança para o campo profissional, e jornalismo investigativo e jornalismo local para os jornalistas. Foi grande a satisfação de verificar o altíssimo nível dos trabalhos. E agora começa a segunda etapa, que é a de disseminar essas ideias para elas serem aproveitadas concretamente, impactarem no mundo privado, no mundo público, no terceiro setor, para melhorarem o combate à corrupção. É a contribuição que o Instituto procura dar, além do nono seminário, que vai acontecer em breve, e outros projetos do Instituto Não Aceito Corrupção. Todos e todas estão convidados a nos seguir no Instagram Não Aceito Corrupção, e juntos podemos dar a nossa contribuição. A corrupção nunca será extinta, assim como a desigualdade nunca será extinta, assim como a violência nunca será extinta. Mas ela pode e deve ser controlada. Com política pública nesse sentido, com planejamento, com ações. São algumas ideias que eu trago aqui para a nossa reflexão. Poderia falar muito a respeito desse tema, há muito a ser dito, mas ficam essas ideias que eu apresento aqui modestamente para a nossa conversa de hoje. Fico aberto a outras questões para nós prosseguirmos nesse diálogo. Muito obrigado. Nós registramos a presença do nosso chanceler, o Rodrigues Gândara, a quem nessa oportunidade, como da tradição da academia, se passa a palavra. Fala que ele está sem som. Mestre Ivo está sem som, precisa ligar o microfone. Ela tá. Ué, parece que ele saiu. Eu quero perguntar, o meu caro presidente, o senhor me chamou para falar, para dizer alguma coisa? Exatamente. Como tradicionalmente, a palavra do chanceler. Perfeito. O que acontece do nosso eminente conferencista, eu só peguei da metade para o fim. Eu estava na reunião da Academia Marquesista de Letras, hoje para escolher 2 novos acadêmicos na vaga de 2 acadêmicos que faleceram. Mas a parte que eu peguei, eu gostei muito, que aliás conheço o trabalho, leitura dos artigos que escreve permanentemente no Jornal Estado de São Paulo, e acho que efetivamente nós vivemos aí uma luta contra a corrupção, mas com uma certa dificuldade hoje. Eu mandei para o nosso presidente aquele livro que eu escrevi com o ex-vice-governador do Amazonas,
e saiu um livreto, uma plaqueta, há um mês atrás, Brasil, que país é esse? E mostrando também, em consideração do nosso conferencista, a grande dificuldade de se poder combater a corrupção quando nós temos uma certa tolerância por parte do Poder Judiciário, anulando por questões processuais julgamentos que podem ter tido algumas formas abusivas e nós temos que também admitir que hoje nem sempre o Supremo deixa de utilizar algumas formas abusivas na aplicação do direito e o simples fato de nós termos tido a eliminação dos processos, aquela operação empujada no mundo inteiro, a Lava Jato, que veio a cair por causa dessas questões processuais, a expressão foi utilizada pelo ministro, na época, presidente Luiz Fux, faz com que, na transparência internacional, nós vemos a queda do Brasil. Não sei se isso foi abordado antes da minha entrada na palestra do nosso eminente conferencista, mas a verdade é que saímos de 69ª posição para a 104ª entre 140 países. E é interessante notar, quer dizer, uma dificuldade ainda maior de uma interferência política nas empresas estatais que têm que atuar economicamente, o que, de certa forma, prejudica muito a performance econômica no mundo de competitividade e traz uma insegurança na visão do mercado, na medida, por exemplo, na Petrobras, em que se tem a impressão que se procura dar uma característica mais política que econômica, que foi, de rigor, a grande companhia, onde o processo de corrupção, esse daí, existente realmente, sabe-se perfeitamente que aquelas concessões eram dadas dizendo de que maneira se tinha se dado propina, para quem se tinha dado propina, quais eram as operações que a propina tinha sido utilizada para que as companhias ganhassem, e efetivamente nós passamos a ser visualizados pelo mundo. Uma época que tínhamos melhorado consideravelmente a nossa imagem de combate à corrupção, num país em que a corrupção voltou a ser tolerada com uma certa tolerância, complacência por parte do Poder Judiciário. Isso levou a essa queda assustadora para a 104ª posição e, ao mesmo tempo, uma influência negativa no mercado. Nós tivemos no primeiro trimestre uma evolução no mundo, na Bolsa Mundial, em torno de 7,7% do valor anterior. A Bolsa cresceu 7,7% atualizada. No Brasil, no primeiro trimestre, por essa intervenção, nós caímos para 4,5% foi a queda da Bolsa em relação ao ano anterior. E se atribui em grande parte não só o problema da política monetária dos Estados Unidos, mas também da insegurança que a atuação política iria permitir uma certa volta de corrupção como houve no passado. Eu tenho a impressão que esta meta de lutar contra a corrupção é uma meta de todos, mas há uma certa leniência no examinar a existência real de corrupção no Brasil, na atualidade, e que fez com que nós tivéssemos esta queda assustadora. Mas eu estou, talvez, falando aquilo do nosso eminente conferencista, em que eu sou seguidor do seu artigo do Estado de São Paulo, apresentou, e como eu não vi a primeira parte da exposição, mas eu tenho a sensação que se nós, os acadêmicos, aqueles que lutamos com o Brasil melhor, que o direito tem que prevalecer, que a corrupção deve ser afastada
não é um momento, e aliás, do presídio, de não aceitamos corrupção, é algo que a nossa academia tem que se posicionar sempre. Corrupção é lesiva, é o câncer de qualquer administração pública, é impossível de ser corrigida, porque na história do poder, uma breve teoria do poder, eu mostro como um elemento permanente, mas quando Lord Acton dizia que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, quando se tem uma certa tolerância, nós passamos a ter, evidentemente, o crescimento da corrupção, que a corrupção não é como aquela moléstia, invade um organismo, e se não tiver a medicação, os remédios próprios, a terapia própria, ela termina tomando conta de todo o corpo. Mas, enfim, o que eu queria na parte de ouvir, cumprimentar o brilhantismo, inclusive a premiação dada, porque eu entendo que essa valorização que apresenta trabalhos que lutam contra a corrupção é uma forma de tentar fazer um Brasil melhor. Cumprimento, portanto, exclusivamente o nosso conferencista. O nosso presidente emérito tem alguma manifestação, doutor? Uma rápida manifestação. Primeiro, claro, cumprimentando a excelente exposição feita pelo nosso acadêmico Roberto Guilherme, cumprimentando também o trabalho que a instituição que ele fundou e preside vem realizando, e não aceitando qualquer marcha ré na linha que o instituto que ele preside estabeleceu. Então, cumprimentá-lo, Roberto, por esse trabalho que você vem, juntamente com os demais companheiros, realizando. Agora, o ponto que eu queria que você também abordasse um pouco é em relação ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, por força do seu regimento interno, nós temos decisões monocráticas e temos também o pedido de vista que se alonga, às vezes, chegando quase que no limite da prescrição. Eu queria ouvir o nosso Roberto Liviano a respeito desses dois pontos e a respeito do comportamento da Suprema Corte atual em relação aos graves problemas que são dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Meu caro presidente, antes do nosso confrade Roberto responder, eu queria acrescentar a pergunta do nosso presidente emérito um outro aspecto, já que foi orientado na sua tese de doutoramento um pianista também de confrade na Academia Paulista de Letras, fui eu que o levei para a Academia Paulista de Letras, na minha presidência, que é Miguel Reales Júnior. É o seguinte, o artigo 127 da Constituição declara que é competência privativa do Ministério Público o início de qualquer ação penal. Ora, se é privativa do Ministério Público, cabe ao Ministério Público exclusivamente, por força constitucional, e não de um regimento interno, escrito antes da Constituição, dar início a uma ação penal. Quando o Supremo desconhece os pedidos de arquivamento de determinadas ações, como, por exemplo, o inquérito dos fake news, dando ele a dirigir, a iniciar as investigações e o próprio processo penal, como o nosso confrade dizer, o texto constitucional que fala em competência privativa para o início da ação penal e o autotocado poder do Supremo Tribunal Federal para ele mesmo dar o curso, mesmo
contra a vontade do Ministério Público, que muitas vezes pede o arquivamento, como dizendo, não iniciarei ação penal. Era o complemento à questão feita pelo nosso eminente presidente Rui Altenfeld. Muito bom. Agradeço muito pelas perguntas, começando pelo nosso presidente emérito, sempre presidente. Essa questão é da maior relevância, Rui. Tanto que a sempre presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, durante o período em que presidiu a Suprema Corte, muito preocupada com essa questão que desgastou o Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública, fazendo com que ele perdesse credibilidade perante a sociedade, ela suscitou esse debate de maneira bastante intensa, bastante significativa no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E antes que deixasse a presidência do Supremo, ela apresentou uma proposta de mudança no regimento interno do Supremo e essa mudança foi aprovada, né? A emenda regimental 58 se preocupa exatamente dessas duas questões, Rui. Tanto da questão do excesso de decisões burocráticas, assim como dos o excesso de tempo nos pedidos de vista. A questão da vista é estabelecido um prazo máximo de 90 dias e também a questão das decisões monocráticas é determinado que tão logo haja decisão monocrática, o caso deve ser levado à turma ou ao plenário. Isso foi estabelecido pela emenda regimental 58, que foi depois homologada, foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois que isso se aprova, aí a questão de verificar se isso que se aprovou se cumpre. Aí é um outro capítulo. Inclusive, acaba de ser publicado um artigo de minha autoria, em parceria com o professor Joaquim Falcão, imortal da Academia Brasileira de Letras, em que nós abordamos esse tema, e o título do artigo é As Inseguranças Jurídicas, em que nós abordamos muito esta questão, inclusive grifamos um fato que é preocupante. No ano de 2023, 83% das decisões do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, foram monocráticas. Isso não é razoável. Tribunais são organismos que devem decidir, via de regra, de maneira colegiada. Para isso é que existem os tribunais. Mas, infelizmente, essa não tem sido a regra. Em relação ao Ministério Público, como nos trouxe o chanceler, na verdade, eu tinha trazido a minha preocupação, caro presidente Jucá, né? O Ministério Público, ele vem sendo objeto de ataques e desrespeitos, e não é de hoje, né? Isso vem ocorrendo de maneira sistemática. Eu mesmo fui alvo, vítima de uma situação muito grave, caro chanceler, quando há pouco mais de 2 anos estava em debate no Congresso Nacional a PEC da vingança. A minha carteira funcional, Everaldo, consta ali que eu tenho direito de acesso a qualquer prédio público no território nacional. Pois o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, determinou que eu fosse escorraçado do Salão Verde da Câmara dos Deputados. O nosso emérito chanceler, ele fala de um procedimento investigatório. Eu falo de um projeto de lei, né? Eu estou abordando a questão sobre a perspectiva da floresta. A OCDE apontou isso. O Ministério Público no Brasil é desrespeitado, como bem trouxe o nosso chanceler. E isso preocupa o principal organismo multilateral do planeta. O Ministério Público brasileiro é atacado. E quando se ataca, quando se desrespeita, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado,
Quem paga esse preço? A sociedade. Em 2013, quase se aprova a PEC 37. O que significava a PEC 37? Impedir o Ministério Público de investigar crimes. Está na linha do que disse o chanceler. O chanceler levantou o tema da investigação. Isso não é de hoje, caro chanceler. Em 2013, o deputado Lourival Mendes, delegado de polícia no Maranhão, propôs uma proposta de emenda à Constituição que pretendia proibir, caro chanceler, o Ministério Público de investigar crimes. O Brasil é signatário do Tratado de Roma, e neste tratado o Brasil assumiu posição perante o mundo em que o Ministério Público tem independência de investigação. Pois, em 2013, o Congresso examinou uma proposição no sentido de proibir o Ministério Público de investigar. O senhor traz uma questão dos dias de hoje no Supremo, pois há 2 anos atrás, o presidente da Câmara escorraçou membros do Ministério Público no Salão Verde. A OCDE está observando isso. O Ministério Público é sistematicamente atacado como instituição. O senhor tem toda a razão. Isso não é de hoje. E quem observa isto de fora conclui: ataques sistemáticos ao Ministério Público colocam a sociedade brasileira em risco. Quando se ataca, quando se desrespeita o Ministério Público, a sociedade fica enfraquecida. Quando a investigação do Ministério Público, o poder de investigação previsto, as atribuições previstas no artigo 127, não são observadas, isso significa desrespeito à sociedade. E isso, infelizmente, vem acontecendo de maneira reiterada. E não é de agora. Em 2013 isso aconteceu. Felizmente, o povo nas ruas ergueu esta bandeira. Não queremos a PEC 37. E o povo nos salvou. Se não fosse o povo ter escolhido esta bandeira, teria sido aprovada a PEC 37. A PEC da vingança, nós conseguimos abrir os olhos e convencer os congressistas, o quórum era qualificado, conseguimos vencer. Agora, o fato é o seguinte, caro chanceler: o Ministério Público vive na berlinda, por quê? Porque nós responsabilizamos os detentores do poder. E quando se processa quem detém poder, infelizmente, nós estamos sempre sob ataque. Esta é a sina do Ministério Público, lamentavelmente. A palavra continua franqueada aos senhores acadêmicos. Eu queria me manifestar, por favor. Doutor Jucá. Por favor, professor. Posso pôr a arada na sua frente? Não, eu queria manifestar, Jucá, só para cumprimentar aqui o nosso brilhante palestrante de hoje, o Roberto, que foi meu aluno, brilhante aluno, e que tem uma carreira espetacular, fazendo jus, não é? A sua competência, ao seu denodo, a sua coragem. Eu queria cumprimentá-lo, não somente pela sua atividade profissional, como membro do Ministério Público que é, mas pela sua atuação nesse notável instituto que ele criou, que é o Instituto Eu Não Aceito Corrupção. E a importância desse instituto no momento presente, se torna ainda mais notável, porque, como ele disse, é algo que eu queria frisar aqui e concordar com ele, nós vivemos numa época não somente de crise jurídica. A crise jurídica foi suplantada por uma crise moral e ética. A crise moral e ética que atinge todos os patamares da sociedade, não atinge só a população civil. Essa crise moral e ética atinge também os níveis de poder. E esses níveis de poder, entre esses níveis de poder, está o Poder Judiciário. E eu vejo que a maioria também dos problemas que hoje a gente enfrenta e critica e atribui à atuação do Judiciário também tem relação
com uma crise moral e ética nesses mesmos integrantes desse poder. Então, esse Instituto Não Aceito Corrupção é um auxiliar inestimável nesta atividade paralela que nós temos que fazer fora do âmbito do direito, exclusivamente jurídico, para tentar pôr um termo a essa situação, porque realmente, no ponto em que chegamos, nada mais vale, os valores todos foram pisoteados, esquecidos, né? E aí se incluem os membros, os detentores dos poderes da nação. Então, parabéns, Roberto, a sua exposição foi brilhante, o seu trabalho também tem sido notável, e eu queria dizer que você tem que continuar essa cruzada que você já começou. Parabéns. Muito bem. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado pelos ensinamentos, professora. Dá em frente. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, o professor Francisco Jucá, e as pessoas que estão aí online, o professor Ivete, o doutor Ibis, o doutor Silas, o doutor... que está lá? Newton de Luca. Newton de Luca. Eu quero inicialmente parabenizar o professor Roberto pelo brilhantismo de sua exposição, clara, sintética, objetiva, e tenho certeza que todos nós saímos daqui um pouco enriquecidos com os conhecimentos que ele nos transmitiu. Mas eu quero falar realmente na causa dessa corrupção. Eu costumo definir a corrupção como um cancro que corrói a sociedade à medida que dissemina no seio da sociedade a descrença nas instituições públicas no Brasil. Hoje a sociedade está tomada de câncer, virou metástase. Não é? Então, mas tudo isso, secundando as palavras da professora Ivete, deriva da falta de ética. Não há ética no ato de legislar, não há ética no ato de aplicar, não há ética no ato de julgar. Então, tudo isso descamba para a corrupção. Não é? Mas eu quero trazer aqui para o debate, junto com o professor Roberto e os demais, uma questão muito importante. Sabemos todos nós que em 2021, foi julgado a emenda do relator. Foi em 21. Foi julgada a emenda do relator. A ministra Rosa Weber, que deu o primeiro voto, e todo mundo seguiu. Então, foi declarada a inconstitucionalidade por falta de transparência e publicidade. O que aconteceu no dia seguinte? O jabuti, que era plantado no projeto legislativo ordinário, foi plantado dentro de uma PEC que já estava em estado adiantado, já estava quase para ir para a votação final. Então, pegaram aquelas verbas reservadas para 2022, a título de emenda relator, transpuseram dentro da PEC que estava para ser julgado e convolou aquelas verbas, bilhões, em emenda individual. Eu não vi nenhuma manifestação, pelo menos que tenha chegado ao meu conhecimento, dos nossos juristas contestando a constitucionalidade da emenda individual e emenda de bancada. Todos acham que, uma vez incorporada a emenda do relator dentro da emenda individual, está tudo certo, porque a emenda individual, assim como do bancada, tem sede constitucional. Eu não penso assim, porque nós temos que examinar a questão dentro de uma ordem jurídica global, considerando o artigo 2º, que é cláusula pétrea, que é a independência e a harmonia dos poderes. O executivo executa, o legislativo legisla, o judiciário julga. Julga o passado, e não com previsão do futuro. E o sistema de governo.
nosso sistema presidencial. Então, a gestão da coisa pública não admite parceiro, não admite outro membro de outro poder gerindo os recursos públicos. Isso é privativo do Poder Executivo. O Poder Legislativo tem que fiscalizar e controlar a execução orçamentária com auxílio do Tribunal de Contas. Não cabe ao Poder Executivo, concretamente, direcionar os recursos. Mas é o que estou fazendo. Você lembra lá do tratoraço? 280% superfaturado? A construção de mirante que o senador fez com o recurso da emenda do relator, construiu um mirante diante de um condomínio de luxo que ele estava construindo. Se isso não é corrupção, não sei o que é. Então, eu questiono a constitucionalidade tanto da emenda individual como da emenda de bancada, porque não compete ao membro do Poder Legislativo direcionar concretamente a aplicação do recurso. Isso é a incumbência do Executivo com a fiscalização do Poder Legislativo. Então, é essa questão que eu quero falar. E outra coisa, Roberto, você falou que no mundo inteiro existe corrupção. Com uma diferença, é que na maioria dos países a corrupção é controlada. Aqui é incontrolável. Por que não é controlado? Porque está institucionalizada. Ninguém sofre o risco de ser preso por corrupção. Basta seguir a PEC, basta seguir a emenda, basta seguir a lei, entendeu? Porque está constitucionalizada, entendeu? Então você pode fazer o que bem entender com emenda individual, com emenda de bancada, que não há crime nenhum. Você pode pegar o fundo partidário ou eleitoral e ficar com ele. Não há mecanismo de controle, porque não há elemento de despesa no fundo. Por isso que o legislador constituinte de 88 cautelosamente inseriu no 165, parágrafo 9, inciso 2, parte final, que lei complementar definirá as hipóteses de instituição de fundo, bem como o mecanismo de seu controle. E o artigo 88 ADCT disse que os fundos existentes na data da promulgação da Constituição de 88, que não forem ratificados no prazo de 2 anos, serão extintos. Não só o Congresso não ratificou nenhum dos fundos, como também não extinguiu nenhum dos fundos. Pelo contrário, vem criando outros. Agora, fundo partidário. Partido político, doutor Roberto, é pessoa jurídica de direito privado. Nasce com o arquivamento dos seus estatutos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Como é que pode um dinheiro público parar na mão de uma entidade particular? Isso é um absurdo. Então, isso também é um desvio institucional. Por isso que a corrupção aqui no Brasil é incontrolável. Muito obrigado. Tem toda a razão, que eu acho. Suas observações são muito apropriadas. Eu não tinha cumprimentado o Torrecilhas também, se sinta cumprimentado. São observações extremamente relevantes, essa questão dos partidos que eu tinha falado de maneira talvez mais sucinta, mas você trouxe contribuições extremamente relevantes. Essa questão das emendas, que eu acho que é realmente um campo gigantesco, dentro do qual nós temos muitos desvios. Essa questão das emendas, do orçamento secreto, isso daria para se fazer uma outra palestra, Juca, a respeito disso. Sem sombra de dúvida, nós temos um campo gigantesco em relação a isso, e sempre se encontra um atalho. Primeiro tivemos o escândalo dos anões do orçamento, depois isso foi recondicionado para o orçamento secreto, agora as emendas PIX e tudo mais. Sempre se encontra uma nova versão mais sofisticada para manipular as verbas públicas e encontrar uma fórmula de
conseguir controlar tudo isso dentro do nosso chamado presidencialismo de coalizão, que na verdade é mais um presidencialismo de cooptação, não é? Em que você tem uma verdadeira cooptação política e assim o poder é exercido numa ação entre amigos, infelizmente. Temos mais alguma manifestação? Newton. Mestre, ligue seu som. Está sem som, mestre. Continua sem som. Os desafios da tecnologia. De vez em quando ela... Desafios da idade. Vê o que tu consegue fazer aí, Leonardo. E eu aproveito a oportunidade. Luca, o seu microfone está com algum problema. Quem está falando? O microfone. Não te ouvimos, Newton. Ele está desligado. É só se ele sair e entrar de novo. Bastante atenção na palestra de hoje, e eu queria parabenizar a academia por ter trazido o Dr. Vianô para fazer essa palestra. Nós que acompanhamos pelos artigos que ele escreve no Estadão e algumas outras entrevistas que ele dá. Então, foi muito interessante, esclarecedora, e parabenizar a ele mesmo por essa palestra que ele fez. Eu anotei aqui, na verdade, várias coisas daquilo que foram colocadas, a questão da democracia intrapartidária, um fórum privilegiado, se por um lado ele seria só no exercício da função, que diminuiriam os processos, mas por outro lado também, com um deputado que tem imunidade e que ele usa essa imunidade, essa liberdade que ele tem na nossa Constituição, que é muito ampla, e ele fala coisas que ele não falaria se ele não fosse deputado. Então, aí quando ele perde esse fórum, ele vai ficar numa situação bastante delicada. Se bem que nem sempre o fórum privilegiado é melhor, porque diminui as instâncias, né? As instâncias, as possibilidades de defesa dele. Eu também anotei a questão... Mas, Dirceu, só uma questão. Dirceu, o fórum privilegiado é usado para casos de acusação de homicídio, corrupção, estupro, todo e qualquer crime. Não é só crime de palavra, não. É para qualquer crime. Qualquer crime. Exato. Eu acho isso também, quando eu faço a comparação, eu faço uma comparação da nossa Constituição com as ideias do Louis Favoré na França, que é muito mais limitada do que a nossa aqui. Então, em parte, nós seguimos a Constituição francesa, mas em parte nós extrapolamos. Mas isso é a própria Constituição. Se nós analisarmos desde a Constituição da Mandioca, de 1823, que acabou sendo dissolvida aquela Assembleia, até a Constituinte atual, nós vamos ver que realmente se aumenta a liberdade, a liberdade, e outra hora se restringe de acordo com o momento político que nós vamos vivendo. E na última Constituição deu uma liberdade total. E ainda se houvesse alguma dúvida, a emenda que veio depois ratificou essa liberdade. Então, vejo que isso dá margem a uma amplitude muito grande, que é utilizada por muitos deputados. Aí, quando ele perde esse fórum, ele acaba sendo realmente punido por atos que ele não praticaria se ele não tivesse essa imunidade. Mas eu também gostaria de ouvir o que está agora no momento, a questão da restrição à sustentação oral, né?
a sustentação oral, que foi o último caso aí, um debate entre o doutor Toron, advogado, com o ministro Alexandre de Moraes. Então, analisar aí o devido processo legal, o contraditório, a plena defesa e o que é previsto na Constituição e na lei de introdução das normas ao direito brasileiro. Então, parece que há aí uma contradição. Seria importante hoje nós ouvirmos também a questão que o nosso confrade Quioche Arada levantou, a questão moral. Isso é muito ampla. Então, e na verdade cresceu, né? Na França existia até uma tesouraria, na França, na Inglaterra, eu digo a França de 1789, e existia uma tesouraria para cobrar a corrupção, vender os votos dentro da Assembleia. E também isso levou os candidatos não quererem um partido, não desejarem uma candidatura por um partido político, porque era pior, né? E isso cresceu as candidaturas independentes. E é bom esclarecer, porque as candidaturas independentes nós temos em 170 países, só não temos em 20. E desses 20 não são os países de maior expressão mundial. Então veja que algumas soluções para a corrupção vêm naturalmente, né? A liberdade de candidatura independente faz o candidato sair do partido, e saindo do partido enfraquece. E o partido então vai acabar procurando soluções para se manter. E aí atrás disso também o financiamento eleitoral, o financiamento partidário. Então eu teria aqui uma quantidade imensa de colocações que eu tenho certeza que nós precisaríamos trazer o Livianu num outro dia e ficarmos aqui muito mais tempo, talvez o dia inteiro, para ele falar, como falou hoje brilhantemente, sobre essas matérias. Dirceu, sobre candidaturas independentes, 90% dos países ocidentais democráticos admitem-nas. O Brasil é signatário do Pacto de São José, por força do qual deveríamos ter candidaturas independentes. Eu sou defensor das candidaturas independentes. No entanto, a minha ideia é que nós tivéssemos no Brasil as candidaturas independentes, e essa questão está judicializada, e eu acredito que poderíamos vir a ter se o Supremo Tribunal Federal entender que o Pacto de São José deveria ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Porque se for por mudança legislativa, jamais o Congresso admitirá isso por pressão, por lobby político. Se for por meio jurisdicional, talvez isso seja incorporado. Agora, na minha opinião, eu penso que a candidatura independente ela poderia coexistir com os partidos. Ela poderia ser um instrumento de pressão para que os partidos evoluíssem, para tirá-los da zona de conforto. Porque hoje eles se acomodaram. E a candidatura independente poderia gerar uma espécie de competição positiva para que eles fossem mais transparentes, tivessem accountability, tivessem compliance, e assim fosse um instrumento de pressão. Seria muito bom que algumas pessoas fossem eleitas de maneira independente para que os partidos saíssem dessa posição de conforto. Sobre a questão do Toron que você falou, de fato isso andou circulando pelas redes sociais, Dirceu, e a discussão foi dentro de um recurso de agravo, né? E no regimento do Supremo há uma regra que veda a sustentação oral. Toron, com muita habilidade, aliás é meu amigo, um brilhante advogado, ele insistiu nessa questão, e ele tem todo o direito de insistir, ele cumpre o papel dele. Mas nós precisamos ponderar algumas questões que são relevantes. Eu conheço alguns magistrados que já me relataram que, em alguns casos, chegamos a ter 58 recursos, 58 postulações, Dirceu,
um nítido propósito protelatório. Eu não estou dizendo que este requerimento específico tenha tido propósito protelatório, não é? Eu acompanhei este pedido do advogado Toron, brilhante advogado, mas nós temos ali, no regimento do Supremo Tribunal Federal, esta vedação, e ela é específica, relacionada a este tipo de recurso. Ela diz respeito a esse tipo de recurso, e ela visa a boa distribuição da justiça. Nós já temos um problema com celeridade da distribuição da justiça. Então, se nós tivermos sustentação moral em todas as situações, imagine esse processo com 58 recursos, se nós tivermos todas essas questões, poderemos ter, Dirceu, a eternização do processo, e ele pode se transformar em algo kafkiano, que nunca termina. Então nós precisamos olhar todos os lados de uma determinada questão e não perenizar um debate, né? Eu não estou dizendo que não se deva observar isso, mas devemos olhar todos os lados dessa moeda. Existe aí uma regra regimental que tem a sua razão de ser, e eu penso que também deva se levar em conta. Mas eu, em relação à sua questão, se for convocado pelo comandante Jucá, eu me reapresentarei aqui, baterei continência e poderemos debater todas as vezes que for chamado nesta querida Academia Paulista de Letras Jurídicas. Para mim será uma grande honra. Mestre Luca, que tal o seu... Agora. Entrei pelo celular. Estão me ouvindo? Muito bem. Ai, que bom, presidente. Eu tentei várias vezes no notebook, mas eu não sei explicar o que aconteceu. O microfone estava ativado, mas vocês não me ouviam. Bom, eu peço desculpas por eu estar retardando aí o andamento da nossa reunião. Eu tenho duas observações a fazer, caríssimo presidente. Uma delas é plena de satisfação, que vem a ser cumprimentar o querido amigo, confrade Roberto Livianu, pela maneira brilhante e incisiva, forte, com que ele vem lutando para combater esse estado lamentável de acrasia ética em que nós estamos mergulhados já faz um bom tempo. E isso é muito breve. Eu só quero dizer que fico verdadeiramente encantado com a pujança da palavra dele, porque eu acho que não basta nós comentarmos que estamos vivendo uma miséria ética e moral, como foi muito bem dito pela professora Ivete. É claro que eu subscrevo na integralidade tudo aquilo que foi dito pelo presidente eterno Rui Altenfelder, pelo nosso querido chanceler. Mas agora eu tenho uma segunda observação a fazer e eu peço desculpas se essa causar algum tumulto, porque essa não é cheia de satisfação, essa é cheia de indignação. Eu tive o desprazer de ver hoje nas redes sociais, mais uma vez, porque isto já tinha ocorrido há um ano ou há um ano e meio, que foi uma ofensa dirigida pela senhora presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, ao nosso chanceler, professor Ivisgante da Silva Martins, acusando-o de ser um golpista e de ser um professor catedrático de direito inconstitucional. Eu não me conformo que esta senhora
que é absolutamente uma pedeuta em matéria de direito, e principalmente de direito constitucional, dirija palavras tão ofensivas ao nosso eminente e querido professor Ives Gandra. Então, perdoe, presidente, se causa um tumulto, mas eu proporia uma nota de repúdio da academia a esta fala desastrada, ofensiva, absurda. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Ives quando ele publicamente falava na interpretação do artigo 142 da Constituição, e ele tem toda a autoridade, todo o direito para dizer o que ele acha. Eu até discordei na oportunidade dele, dizendo: Ives, eu acho que você tem razão, mas eu acho que a palavra moderador não é feliz, porque remete ao poder moderador do imperador. Mas é claro que nós não podemos negar que, se houver um conflito entre os poderes, se um dos poderes atacar sem justa causa os outros dois poderes, este poder que está ofendido não teria o direito de clamar pela intervenção das Forças Armadas, até para evitar uma guerra civil. Ora, é uma interpretação plenamente válida. Professor Ives conhece muito mais do que eu. Ele participou, ele estava dentro do Parlamento Nacional. Eu acompanhei a distância. O que eu entendi é que o senhor José Genuíno, do PT, não queria essa redação que ficou, que fala na garantia da lei e da ordem. Mas Bernardo Cabral e Fernando Henrique Cardoso propuseram uma redação conciliatória, que foi essa que está no artigo 142, que nem colocou as Forças Armadas como algo absolutamente subalterno e, de outro lado, também não autorizava expressamente uma intervenção em qualquer hipótese. Então ficou uma possibilidade de intervenção para a garantia da lei e da ordem. Foi essa redação intermediária que prevaleceu. O professor Ives, que acompanhou de perto, historiou tudo isso, usou a expressão, que eu tomei a liberdade de dizer que também não concordava, poder moderador. A meu ver, não se trata propriamente de um poder moderador, porque, como já era de se esperar, é claro, a nossa mais alta Corte de Justiça acabou de julgar por 11 votos a 0 que não existe poder moderador na Constituição. Todos nós já sabíamos que isso iria ocorrer. Então, senhor presidente, eminentes confrades, minha proposta é muito singela e derivada do meu inconformismo com esta senhora ofender o nosso chanceler. Eu acho que a academia deverá fazer uma nota de repúdio ao que foi dito por essa mulher, chamar o professor de catedrático de direito inconstitucional. Isso é ofensivo. É isso, senhor presidente. Muito bem. Quer falar, senhor chanceler? Acho que ele tem que botar lá no... Pois bem. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito a manifestação do meu querido amigo De Luca, e há muito tempo eu desejaria ter meu confrade na Academia Paulista de Letras, pela qualidade da sua poesia, e, ao mesmo tempo, foi um dos mais brilhantes presidentes do Tribunal Regional Federal. Eu não me importei com essa crítica
Normalmente, a pessoa que se sente ofendida é que está dando o valor àquele que está criticando. Como absolutamente não entendeu. Como não atinge num campo de futebol, onde as pessoas xingam esse ou aquele jogador, esse ou aquele dirigente, é uma forma de as pessoas sem educação se manifestarem, a mim não me importou. E eu não gostaria de uma nota, se fizermos uma nota, estaríamos dando a impressão de que eu teria sido ofendido, coisa que rigorosamente eu não fui. Eu dei explicações. Ainda ontem publiquei um artigo na Folha de São Paulo, a pedido da Folha de São Paulo, mostrando para uma interpretação a expressão moderador, o lucro de lucro aqui em invasão, foi uma expressão infeliz, mas que não tinha nada a ver com o poder moderador da Constituição Imperial. O que eu pretendia era encontrar uma solução nos comentários de 15 volumes, 10 mil páginas, que eu e Celso Prates fizeram, de como equacionar esse problema. 49, inciso 11 da Constituição. 49, inciso 11 da Constituição diz que cabe exclusivamente, não fala privativamente, fala exclusivamente aos que interpretam uma diferença, num caso bem de quinta delegação e no outro não. Mas o exclusivamente é algo exclusivo do Congresso, sem possibilidade de delegação. Zerar por sua competência normativa perante os outros poderes, que são executivo e legislativo. Na eventualidade do executivo e judiciário, na eventualidade do judiciário invadir o poder legislativo, a competência normativa do poder executivo, eu me perguntei, qual é o instrumento que o poder legislativo terá para evitar a invasão do poder judiciário na sua competência normativa? Recorrer ao próprio poder invasor? Se a competência é exclusiva do poder legislativo de zelar pela sua competência, foi aí que me pareceu a expressão garantir e não romper a lei, a ordem, por solicitação de qualquer poder, fazer com que, pontualmente, naquele ponto em que havia invasão de competência do legislativo, o legislativo dizer, vou fazer um decreto legislativo. Se o Congresso Judiciário não permitisse, aí eu pediria intervenção. E eu fiz isso em 1997. E em 2014, num livro que eu coordenei em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, com a participação do meu querido Dirceu Torrecilas, aqui presente, também como coordenador, e de Carlos Walter do Nascimento, o meu artigo foi rigorosamente sobre essa interpretação de uma intervenção pontual, no caso da intervenção, a invasão da competência ter sido pelo Poder Judiciário. O Supremo decidiu que a última palavra é deles. Então não solucionou um problema. Como? Qual é o instrumento constitucional que o Congresso Nacional terá para zelar por sua competência normativa quando o Poder Judiciário invadir a competência normativa do Congresso Nacional? Essa resposta não foi dada pelo Supremo ontem nos 11-0. E a impressão que eu tenho é o seguinte, é que mais uma vez, como muitos pontos como apresentou nosso confrade Roberto na palestra e na resposta à minha questão, em que o Supremo está reduzindo a função essencial da administração da Justiça, que tem o Ministério Público, o Supremo disse, onde está a competência exclusiva do Poder Legislativo, zerar pela sua competência, leia-se apenas perante o Poder Executivo, porque perante o Poder Judiciário não poderá zelar com exclusividade, porque nós diremos se invadimos ou não
e não permitimos interpretação contrária. O que também acontece, um outro ponto que me parece essencial, não só o Ministério Público tem sido desconsiderado pela Suprema Corte, mas a advocacia tem sido particularmente desmoralizada. Quando se há sessões virtuais em que eu sou obrigado a mandar minha sustentação oral com 24 horas, na ilusão de que os ministros vão sentar no seu gabinete e ouvi-la, o direito de sustentação oral, que tinha sempre perante o pleno, que justificava quantas vezes, fazendo a sustentação oral, eu mudava a linha da minha sustentação conforme eu via a reação dos próprios ministros. Agora é algo colocado como wishful thinking. Mando a sustentação 24 horas antes, as sessões são virtuais, ninguém assiste, deixam de ser públicas. E quem garante? Os ministros vão perder tempo ouvindo as sustentações sentados nas suas escrivaninhas, quando, enfim, eles criaram isso para evitar, evidentemente, as reuniões plenárias. Isso acontece aqui também, o nosso confrade Roberto, o brilhantismo apresentou, 83% das questões são monocráticas. E as sessões virtuais, hoje, são em número muitíssimo maior do que as sessões plenárias. O Supremo aumentou a sua competência, passou a ser também considerado um poder com possibilidade de legislar ou de corrigir os rumos do Executivo. Se auto-otorgou competências além de ser um mero poder que garante a Constituição. E o direito de defesa ficou reduzido a partir do momento em que o advogado não pode mais sustentar pessoalmente, tem que mandar certas sustentações orais que certamente gostaria que, de sinceridade, os ministros dissessem se estão ouvindo ou não. Porque eu tenho certeza que, com todos os compromissos, palestras, viagens e tudo aquilo que eles têm que fazer para mostrar, enfim, o seu conhecimento jurídico, certamente não vão ouvir uma sustentação de um advogado, qualquer que ele seja, por mais nome que ele tenha, já que ninguém está obrigando-os a ouvir aquilo que era uma garantia constitucional do advogado sempre sustentar naqueles casos previstos para a sustentação. Então, a sensação que eu tenho é de que nós estamos vivendo uma diminuição do poder do Ministério Público, uma diminuição do poder da advocacia e um crescimento do poder do Supremo Tribunal Federal que, além de poder judiciário, passou a ser um poder político, um direito de legislar quando quiser, de corrigir rumos do Executivo também quando bem entender. E é isso, nada obstante a admiração que tenho por todos os ministros do Tribunal Federal, aquilo que mais me preocupa no momento atual. E agora eu estou saindo porque eu tenho uma consulta médica dos meus 89 anos e todas as minhas limitações físicas, sendo meu caro Jucá, como dizia Descura, aquele cardeal que auxiliou João Paulo II, durante a sua velhice andando de cadeira de rodas, eu continuo como o Coliseu Romano, em ruínas, mas ainda sendo lembrado pelos meus amigos. Um grande abraço a todos. Obrigado pela palestra, chanceler. Obrigado. Senhor presidente, desculpe, eu tenho prova agora a aplicar, então eu vou pedir licença para me retirar. Engraçado. Obrigado, Uma sessão de 1 hora, isso eu acho que é uma experiência maravilhosa, Nicolas. A sessão de 1 hora chegou a quase 2.
E com uma palestra do chanceler. Pois é, está começando a ser aquela academia que a gente sonhou a vida inteira. Eu agradeço o convite, fico muito honrado pelo convite, parabenizo o palestrante, uma grande honra estar com os senhores nessa oportunidade, viu? Desculpe ter que sair. Toda segunda, terça-feira do mês estamos aqui no... Não, eu queria 1 minuto da sua atenção, Roberto. Posso fazer uma pergunta? Diante ali não tem nem comparação. É singela, é bairrista. O senhor falou muito sobre educação, corrupção. Como cidadã, como mãe, eu tenho 2 filhos, 2 filhas. Uma já muito bem formada, muito bem educada e que já saiu do país. A segunda está se formando agora e em breve estará saindo do país. E eu atribuo uma grande responsabilidade, uma dívida do nosso Estado. Então o senhor fala, vamos educá-los e na verdade o que está acontecendo, nós estamos educando e eles estão plantando em outros países. Acredito eu, a longo prazo, a minha pergunta é, quão longo prazo é esse que a gente vai ter uma melhora e esses jovens muito bem formados, muito bem educados permanecerem aqui? Talvez os nossos netos ou bisnetos, eles poderão colher aquilo que nós plantamos. Quando a gente pensa nessas mudanças, nós temos que pensar nas próximas gerações. As mudanças culturais, elas vão impactar ao longo das gerações. Nós não vamos experimentar essas consequências de imediato. O Instituto Não Aceito Corrupção, que eu fundei há 9 anos, vão se completar em breve, óbvio que ele está disseminando sementes e as consequências disso, elas vão acontecer ao longo do tempo, né? Existem muitos desafios em relação aos trabalhos, aos resultados do Instituto e são muito complexos. Me desculpa, qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, são muito complexos, Fernanda. É uma luta pela sobrevivência diária. Por exemplo, há uma luta para produzir sustentabilidade no Instituto. O Instituto não pode depender da minha figura. E o Instituto depende muito da minha figura. Para que ele não dependa de mim, para que ele seja sustentável, é necessário conseguir recursos, patrocínio, para que os recursos sustentem os projetos, para que o Instituto ande pelas próprias pernas, para que haja outras lideranças que me substituam, para que ele amadureça. De uma certa maneira, esta é a realidade de muitas outras ações, não é? Então, esta é uma realidade, você vai plantar para colher a médio prazo, a longo prazo. Esta situação em que muitas pessoas não é só a sua filha, não é só a sua realidade, muitas pessoas estão descrentes, veem uma segurança pública combalida, veem corrupção. Você não pode impedir as pessoas de exercerem o seu direito de irem para outros lugares. Cabe a nós lutar e construir e plantar uma semeadura para o futuro, né? Se isso vai acontecer ou não, isso vai depender de uma série de fatores, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque cumprimos o nosso papel, lutamos o nosso combate. O Newton, antes de fazer a segunda questão, ele disse que faz uma observação em relação ao meu combate. Os artigos que eu escrevo, Newton, no Poder 360 toda semana, essa semana, por exemplo, a minha coluna que eu publiquei hoje, o título é Impunidade Geral da República, né? E nesse texto eu menciono José Dirceu, que circulou impunemente pelo Senado. Eu falo de Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, né? Eu falo do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu falo dos governadores que nomearam as esposas conselheiras dos tribunais de contas, e assim por diante. Menciono o presidente Lula,
eu falo de muitas pessoas. E eu tenho o privilégio de ter um grande guru, um grande companheiro, que muitas vezes eu ouço a opinião dele quando escrevo meus textos, que é o meu colega, brilhante procurador de justiça, Luiz Antônio Marrei, com quem eu troco ideias quando escrevo meus textos. Eu tenho o privilégio de ter a leitura dele e ele me alerta: Liviano, cuidado, são muitas zonas de atrito, você está apontando o dedo, você está atacando muitas pessoas. Eu não tenho medo de apontar o dedo, eu não tenho medo de criticar as pessoas que precisam ser criticadas, porque as críticas não são pessoais. Eu não estou atacando pessoas pessoalmente, eu estou dizendo aquilo que eu acho que eu devo dizer, e eu estou exercendo o meu direito de livre manifestação. Eu não estou atacando pessoas, não estou fazendo ataques pessoais. Eu estou dizendo aquilo que eu acho que eu devo dizer. Eu acho uma aberração que no Brasil governadores escolham as suas esposas para serem conselheiras dos tribunais de contas, em Alagoas, Piauí, Roraima, no Pará, na Bahia. Isso é uma aberração que os governadores invistam no cargo de conselheiros dos tribunais de contas as suas esposas. Na Bahia, inclusive, a esposa é enfermeira e se transformou em conselheira do Tribunal de Contas do Estado, vitalícia. Eu tenho direito de dizer isso, eu tenho autoridade para dizer isso, eu tenho doutorado na USP, eu estudei para dizer isso, mas o meu colega diz: cuidado, são zonas de atrito, né? Arthur Lira mandou que eu fosse escorraçado do Salão Verde, mas eu vou dizer o que eu acho que eu devo dizer, Jucá. Eu estou exercendo a minha liberdade de manifestação e assim prosseguirei a minha jornada. Há 8 anos sou colunista do Poder 360, há 8 anos escrevo no Estadão e assim continuarei exercendo o meu direito de livre manifestação. Assim espero. Agradeço. Senhores conselheiros, considerando o nosso horário, mais alguém quer a palavra? Então nós podemos encerrar nossa sessão e faço um registro, foi uma das melhores que eu já participei. Ilustres acadêmicos, boa noite. Vamos para o terceiro expediente e que Deus tenha piedade de nós.